23 que vai entrar hoje mesmo, né, Mera? Isso. Combinado, né? Uhum. Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Passar o livro de chamada e o livro de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 23ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior.
A ata da 22ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Ofício número 163/2021. Assunto: projeto de lei encaminha serviço gabinete do prefeito, data em 30 de novembro de 2021. Excelentíssima senhora presidente, o município de Piranguçu vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência encaminhar o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 024/2021, que dispõe sobre a concessão de rateio das sobras do Fundeb, abono, aos profissionais da educação da rede municipal de ensino, como medida excepcional e transitória, destinada a promover o cumprimento do disposto no artigo 212-A, inciso 11, da Constituição Federal. Na oportunidade, solicitamos a designação de reunião extraordinária para apreciação do referido projeto de lei por tratar de matéria urgente. Sendo que se apresenta para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração, colocamos à disposição para esclarecimentos que fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 024/2021. Dispõe sobre a concessão de rateio das sobras do Fundeb, abono, aos profissionais da educação da rede municipal de ensino, como medida excepcional e transitória, destinada a promover o cumprimento do disposto no artigo 212-A, inciso 11, da Constituição Federal. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo concederá aos profissionais da educação básica vinculados à Secretaria da Educação, em caráter excepcional no exercício de 2021, o abono denominado rateio das sobras do Fundeb, abono, para fins de cumprimento do disposto no inciso 11 do artigo 212-A da Constituição Federal. Parágrafo único. O valor global destinado ao pagamento do rateio das sobras do Fundeb, abono, será estabelecido em decreto e não poderá ser superior à quantia necessária para integrar 70,1%, 70 inteiros e 1/100% dos recursos disponíveis na conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, relativos ao exercício de 2021. Artigo 2º. Poderão receber o abono previsto no artigo 1º desta lei os profissionais da educação em efetivo exercício, observado o disposto no artigo 26, parágrafo único, inciso 2, da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Artigo 3º. A distribuição e o valor a ser pago será regulamentado em decreto. Parágrafo único. É vedada a duplicidade de pagamento do abono previsto nesta lei ao mesmo servidor. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piranguçu, 30 de novembro de 2021. Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Justificativa. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a concessão de rateio das sobras do Fundeb, abono aos profissionais da educação da rede municipal de ensino, como medida excepcional e transitória, destinada a promover o cumprimento do disposto no artigo 212-A, inciso 11, da Constituição Federal. Na vigência do Fundeb até 2020, havia regra mínima para que 60% dos recursos do fundo fossem utilizados para o pagamento de profissionais do magistério, conforme a Emenda Constitucional número 108 de 2020. O novo fundo, que produz efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021, ampliou a subvinculação de gastos de pessoal do Fundeb de 60% com profissionais do magistério para 70% aos profissionais da educação. O abono Fundeb, como proposto, se trata de medida emergencial e excepcional para o cumprimento do limite mínimo de 70% com o pagamento de profissionais da educação básica, previsto na Emenda Constitucional 108 de 2020,
e o artigo 26 da Lei nº 14.113 de 2020, em 2021, que tem como justificativa a conjuntura atípica do corrente ano. O município não mediu esforços para atingir o mínimo de 70% do Fundeb com gastos em pessoal, objetivando, em primeiro lugar, o ensino de qualidade para os nossos alunos. Ainda assim, deve-se considerar a situação excepcional, o estado de calamidade ocasionados pela pandemia do coronavírus, Covid-19, que impactou consideravelmente nos investimentos em educação, na medida em que impossibilitou a realização de atividades com 100% dos alunos da rede municipal na modalidade presencial de ensino durante o primeiro semestre do ano letivo de 2021. Por conta das medidas restritivas, nesse momento de maior dificuldade para todos, verificamos o importante trabalho e todo o esforço que nossos profissionais de educação tiveram com a nova de modalidade de ensino não presencial. A preocupação que tiveram para com nossos alunos não fossem prejudicados em sua aprendizagem. Foi visível que cada profissional contribuiu com seu melhor em meio a tantas dificuldades. Assim, após verificada a possibilidade de adoção de providências cabíveis para promover o atendimento da regra constitucional de cumprimento do percentual mínimo de remuneração aos profissionais de educação compatíveis com a Lei Complementar nº 173 de 2020 e constatada sua insuficiência para o cumprimento do percentual mínimo de despesa com pessoal, a previsão de pagamento do abono Fundeb como medida excepcional se justifica como fim de atendimento às normas do Fundeb, ao menos no que tange o exercício de 2021. Portanto, por todo o exposto, contamos com a aprovação dos nobres edis para que possamos continuar a trabalhar em prol de nossa população. Prefeitura Municipal de Piranguçu, em 30 de novembro de 2021, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. As indicações. O vereador inconfirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente. Número 234/2021. Fazer a limpeza do bueiro e do terreno próximo à entrada da residência da senhora Ana Maria Xavier Lita, no bairro Martins. Vereador José Mário. O vereador inconfirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente. Número 235/2021. Verificar a possibilidade de voltar a oferecer atendimento médico no posto de saúde aos finais de semana. Tal solicitação se faz necessária para melhor atender a população e a fim de evitar que precisem se deslocar para atendimento em Itajubá. Vereador Edson Alves. O vereador inconfirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente. Número 236/2021. Reitera a indicação no 205/2021, referente estudar a viabilidade de fazer a instalação de placas fotovoltaicas para a captação de energia solar em alguns prédios do município, prédios públicos e escolas municipais, a fim de diminuir o custo de energia elétrica em vista do valor atual. Tal solicitação se faz importante, pois visa promover a diminuição do valor da conta de eletricidade nos prédios públicos, uma vez que a radiação solar é convertida diretamente em energia elétrica, gerando uma energia limpa e, consequentemente, contribui diretamente na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente. Vereador Leonildo Ramos. O vereador inconfirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente. Número 237/2021. Fazer a colocação de 2 grades de proteção que estão faltando em degraus da escada que dá acesso à rua da Peroba, próxima à residência do senhor Pedro Arruda, pois, pela falta dessa grade, os degraus estão com um buraco e oferecendo riscos das pessoas que passam por ali caírem. Vereador José Maria. Requerimento número 08/2021. O vereador desta Casa Legislativa abaixo-assinado, regimentalmente apoiado, no inciso 1, artigo 80 do Regimento Interno, apresenta ao plenário para que seja apreciado e aprovado o presente pedido ao Poder Executivo, através do secretário competente,
para que o mesmo apresente a esta Casa Legislativa o valor de repasse mensal do Fundeb, um relatório das despesas pagas com esse repasse. Justificativa. Tal pedido tem como escopo a legislação acima citada e se justifica tendo em vista as prerrogativas do vereador, o que ora requeiro junto aos demais nobres colegas, expedindo-se ofício ao senhor prefeito para as providências necessárias do que ora solicito. Câmara Municipal de Piranguçu, em 30 de novembro de 2021, vereador Benedito Pereira. O requerimento número 008/2021 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor, permaneça como estão. Aprovado. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador José Mário. Presidente, nosso vereador, boa noite a todos que assistem na papel e pela rede social. Também quero agradecer ao secretário de obra que está fazendo um trabalho bom no nosso bairro, zona rural. Ele está tampando tanto buraco, está ficando bom. Também a chuva está vindo aí, então está limpando os bueiros, está vindo e também está ficando um serviço bom. Então, está fazendo um trabalho excelente. Eu fiz uma indicação, presidente, no sentido de tomar a seguinte providência, junto com a Secretaria Municipal competente. Fazer a limpeza do bueiro do terreno próximo à entrada da residência da senhora Ana Maria Xavier Lita, no bairro do Martim. Então, eu fiz essa indicação do bueiro, sempre entopo esse bueiro lá, toda vez, então, vem um barrão na porteira, falecido Marinho, que eu vi, que a jornalista que ficou viúva, aí estão reclamando muito lá, que não consegue abrir o portão lá. Uma coisa fácil de ser resolvida, até já passei para o secretário de obra, no dia que agora não pode passar a máquina lá, fazer um bolhado para a água corre do lado do barranco, pouca coisa, não pode fazer muito e colocar um material lá, uma coisa que dá para fazer, eu conversei com ele, então eu fiz indicação pela família, pediu para mim, e também sou favorável de toda a indicação, e boa noite a todos. Vereador José Maria. Boa noite a todos, boa noite a presidente, o doutor João, o professor, o Pedrão. Então, a indicação minha hoje é sobre a colocação dessa grade que está faltando ali nos degraus da Rua da Peroba. Parece que já caiu 2 pessoas lá, que foi passar lá e está o buraco lá, faltando essa grade. E já está desde quando fez o calçamento lá, ficou sem a grade, era para colocar depois, e daí ficou para outra semana, e já faz um bom tempo, e não colocaram até agora. Isso aí foi a indicação que eu fiz de hoje, sobre a grade lá no calçadão lá. E outra coisa, era sobre o time de futebol lá do bairro da Piranga. O rapaz pediu para um quadro de camisa, quer dizer, um uniforme para o time de lá, que participou do campeonato de futebol aqui, e eles jogam todos os domingos. E daí pediu para mim ver com quem que eu falava. Aquele dia eu falei que a presidente já falou que falasse com a Ana Paula. Daí eu liguei para ela. Ela disse que era para passar o contato do Geraldo, lá que toma conta do time, para falar com ela. Daí ela pediu que era para ele vir ali falar pessoalmente, que ela ia fazer umas explicações. Daí, como ele trabalha na CEMIG, daí das 7h30 até as 5, ele tinha que tirar uma horinha lá no horário do serviço, para vir ali para escutar uma explicação dela. Daí, só que ela não deu solução nenhuma, se ela ia arrumar o quadro de camisa para esse ou não. E daí ele falou que não é por ruindade dele nem nada, mas fosse para ele largar do serviço, pôr um outro no lugar dele, para vir ali escutar uma explicação, ele não ia vir. E eu acho que está certo, então eu queria a opinião dos 6 aí, dos vereadores também, para ver por que está acontecendo isso. E
se lá tem o time, é melhor a pessoa estar jogando bola que, às vezes, estivesse fazendo outro tipo de coisa. E lá eles precisam do quadro de camisa, precisam da bola. E diz que alguma vez já precisou do carro da prefeitura, até para levar o time para jogar bola. A prefeitura não pode dar o carro. E eu não sei se está certo ou está errado, mas queria a opinião de vocês aí, para ver por que vem esse dinheiro para o esporte, mas por que não pode ajudar eles lá. Daí é sobre isso que eu queria falar. Por hoje é só isso. Boa noite. Tomando a palavra sua, acredito que o nosso município deve ter uns 8 times. Não sei, o Edinho é professor nisso, cuidou me dizendo do esporte nosso aí. Então, não são muitos os times que a gente tem no nosso município. E pedir para a secretária, né, a presidente levar até o conhecimento deles lá, se ela estiver nos assistindo aí, e olhar com carinho, porque eles estão fazendo um excelente trabalho, estão cuidando dos nossos campos certinho, da quadra de futebol, tá bonita. Tem incentivo nas outras áreas do esporte que a gente vê nas redes sociais. Só que no futebol a gente vê pouco empenho para ajudar os times que tem, e principalmente em época de campeonato, que eu esse ano mesmo patrocinei pela minha oficina lá, um time do bairro do Antunes ali, vieram atrás de mim, eu patrocinei, e outros vieram, a gente não tem condição de ajudar todo mundo. E para que a Secretaria de Esporte olhasse com mais carinho para os nossos atletas, para os nossos times aí, e convocasse uma reunião para tratar ou passar a limpo para eles, se pode ou não pode, se tem a verba para isso ou não, para eles ficarem a par do que está acontecendo com o nosso dinheiro do esporte que vem para o nosso município. Vereador, para mim, uma parte só nessa situação aí, eu não, muito tempo não estou participando ativamente do esporte. A área que a gente gosta muito, futebol, jogava cedo, meio-dia de tarde, né? Mas agora não estou aguentando mais. Mas eu acredito que deve ter um conselho de esporte formado. E eu acredito que os times devem estar cadastrados nesse conselho e na secretaria. Aí precisa ver, por isso que eu ainda comentei com o vereador Zé Maria, se realmente é o Geraldo que é o responsável, ou se tem outro no bairro, porque às vezes pode acontecer, e acontecia muito, o vereador Ed sabe disso, às vezes ter 2, 3 tomadores de conta, aí um quer puxar para um lado, outro quer puxar para o outro, e precisa ver direitinho essas regras. Deve ter, eu acredito que tenha, né? Então a gente deixa bem colocado aí, até aberto aqui, se a secretária quiser vir para a gente estar conversando, para a gente ver como é que funciona essa situação, questão dos clubes, dos times que nós temos no município, que precisa realmente ajudar, porque nós não aguentamos. Se a gente tiver que ajudar todos os times aqui, infelizmente recurso tem que sair do bolso da gente, é muito difícil, mas a secretaria tem recurso próprio para isso. Então que, se for possível, senhor presidente, quem sabe convidar a nossa secretária para a gente ouvir dela como que é feita essa divisão, como que é feita, né, esse repasse para os times, em questão de uniforme, de bola, de condições, para que eles possam estar atuando. A gente viu o último campeonato que teve uma participação boa, né, todo mundo vieram com boa vontade, mas é difícil para os times, porque as pessoas não têm dinheiro. Você vai pedir o rapaz comprar um short, não tem, uma camisa para ajudar, não tem, é difícil, né? Então precisa ver direitinho, mas eu acredito que tem um conselho montado, que tinha esse conselho, deve estar funcionando. A gente gostaria de ouvir da secretária, conversar com ela, para dar também sugestão para melhorar mais ainda. Acrescentado o que o Zé Maria falou, olha, gente, vamos falar uma coisa para vocês, muito importante. Eu mexi com o futebol 30 anos. Eu acho que é uma humilhação para quem está na conta de time ficar pedindo essas coisas. O negócio acabou de falar, né, quem é o responsável do departamento do esporte, que é o Anísio, né, eu acho que muitas vezes, desde a pessoa chega lá e pedir, o negócio falou ter um cadastro, eles apresentar esse cadastro lá. Porque um quadro de camisa, gente, ele dura no mínimo 5 anos, tranquilamente. Então não é uma coisa difícil arrumar. A bola que é mais complicado. A bola pode durar 10 minutos, pode durar 1 mês, 6 meses, então depende. Então acho que a gente precisava incentivar mais o esporte, principalmente porque o... Como é que chama o rapaz? O Geraldo, eles estão trabalhando bom com as crianças lá também. Então acho que precisava a prefeitura incentivar mais. E eu sofri muito com isso. Eu mexi 30 anos que o Dito jogou bola comigo, o Nil jogou bola comigo, o menino da nossa presidente jogou bola comigo.
Então, é muito sacrificado mesmo. Entendeu? Então, eu acho que está na hora, né, a secretaria dar uma revista em cima dessas coisas. Chamar o pessoal, não é muita coisa não, foi pouco time. Aí igual aconteceu o campeonato. Aí ficou, no final, foi muito bonito o campeonato final. Mas o sentido do esporte tem que ser, entendeu? Então, eu queria só cumprimentar o meu companheiro Zé Maria, tá bom? Então, como o vereador Emildo falou, eu também não participo dos jogos, né? Eu fico por dentro, mas não estou ali assistindo, né? Mas o Anísio, que está responsável pelo esporte, eu acho que nessa gestão, né, melhorou bastante a organização dos campeonatos, os times. Foi igual o vereador falou, tem que ver como que é o cadastro, quem está cadastrado. Que lá nos Melos tem a quadra, e toda vez que os meninos precisam de bola, eles vêm falar com a Anísio, leva a bola, a Anísio vai lá ver o jogo, ver a bola. Eu acredito que aqui no campo também, em Piranguçu, né, está tendo campeonato direto, a final, todo o campeonato é muito bem organizado, tem a entrega de troféus, tem o pagamento lá referente ao juiz, todas aquelas partes do campeonato, eu acho que está sendo bem organizado. E se vocês olharem o orçamento, a parte de esporte é pouco, o orçamento do esporte é pouco, então eles ainda fazem milagres com as coisas, faz doações, compras, né? Mas é pouco, mas eu acho que o trabalho está sendo bem desenvolvido, igual vocês falaram. Vocês estão convidando a secretária para virem para expor, para vocês entenderem como que é feita a distribuição, como que é feita as regras, mas ela está tudo organizado direitinho, eu vou passar o convite a ela. Presidente, se é pouco que tem no orçamento, então apresenta. Porque vem muitas vezes a pessoa não sabe o que tem lá. Né? Bola, eu acho que bola foi feita para o campo jogar bola, não é ficar guardado. Então, se tem lá 10 bolas, tem 5 times, divide. Né? Eu começo em janeiro e termino em dezembro. Que aí facilitava as coisas, tá bom? Certo. Okay. Vereador Benedito. Boa noite a todos, companheiros, e aos que nos assistem pelas redes sociais, ao professor Zé Paulo, doutor João, Pedrão. Eu vou só comentar a respeito do meu requerimento que eu fiz hoje aqui, que é referente a plenário aqui, que já foi votado e aprovado, a respeito através do secretário nosso de Saúde e Educação, mandar para essa casa aqui um relatório da verba que veio do Fundeb de 2021 até o prezado momento para essa casa, para a gente analisar junto com vocês aí a referente ao repasse que vai ser pago aos nossos profissionais de educação aí em breve. E agradeço a todos pelo o apoio e pela votação. E uma boa noite a todos. Fique com Deus. Vereador Edson. Boa noite, senhora presidente, mais colegas, mais o pessoal que estão presente aqui. E mais o pessoal que acompanha em casa pelas redes sociais. E o que eu fiz só uma indicação, né, verificar uma possibilidade de voltar a oferecer o atendimento médico e posto de saúde no final de semana. E tal solicitando necessário, porque melhoria atender a população, para evitar que precisar deslocar para o atendimento do Itajubá. Por que eu fiz essa indicação? Porque na época do Covid foi muito bom. Se você for analisar bem, nossa, você ia no hospital, é só causa de emergência mesmo. E agora está voltando ao normal, a gente vai ao hospital, está onde Deus nos acuda. Entendeu? Principalmente fim de semana. E quando atendi aqui, facilitava muito. Então, se há a possibilidade de voltar ao atendimento médico fim de semana, seria muito bom para a população. Porque você evitava no hospital. Porque o hospital pelo SUS está complicado, viu? O que aconteceu que eu fui lá, não precisei ir lá, para mim foi 4 horas para conseguir ser atendido. Tá bom? O que eu tinha que falar era hoje, estou favorável a todas as indicações que foi feita aqui. E uma mais boa noite. Vereador Luiz. Boa noite a todos os colegas, os presentes, os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Em questão a fotovoltaica da indicação do nosso colega Nildo, eu
acho muito válido, porque, inclusive, em sessões anteriores eu também já fiz essa indicação e obrigado por reforçá-la. Em relação ao esporte, eu sou de acordo, sim, que, pelo menos, já que existe, vá atrás, procura saber que vocês estão precisando, vamos cadastrar, se estão cadastrados ou não. Que quando pode ser, como a presidente falou, o recurso pode ser pequeno, mas se soubendo alguma coisa, tem como ajudar. Né? Por exemplo, foi citado também que precisou de transporte. Né? Eu acho que a educação poderia ceder, sim. Você entende? Mas acredito eu, desde que tenha cadastrado tudo certinho. Para poder justificar o porquê que está sendo usado o carro público. Eu acho que não teria problema nenhum. Então, eu acredito até que poderia até o Anísio fazer uma visita a eles, já que o Geraldo trabalha o dia todo, indicasse alguém que pudesse substituir para poder conversar, ou coisa parecida. Né? Eu ajudaria bastante. Né? Em relação à indicação do nosso colega Edinho, a respeito do atendimento no final de semana, eu acho bem válido, porque seria muito bom que se estendesse em condições normais, não só em períodos excepcionais, no caso da época da Covid, que realmente ajudava bastante. Por exemplo, essa semana, quando eu fiquei doente, eu tive que ir para Itajubá, sendo que poderia ter vindo aqui. Eu fui num domingo para Itajubá, né? Sendo que poderia ter sido atendido aqui, facilitaria bastante também. Mas aí eu não sei se é questão de logística, questão de ver com a Secretaria de Saúde para ver a possibilidade de estender no final de semana o atendimento médico também. Outra coisa, em relação ao requerimento, eu acho uma boa, o vereador Titinho, porque se sobra, por que sobra? Né? Porque cria um mal-estar perante os outros funcionários também, apesar de ser específico para a educação básica, mas poderia fazer de maneira que não sobrasse, que fosse diluído isso durante o ano. Porque o pessoal acha, meu Deus, porque eles podem, a gente até entende, mas muitos não entendem, porque eles podem e a gente não pode, porque eles têm direito, a gente não tem direito. Não é verdade? Quer dizer, e a própria Constituição fala, gente, todos são iguais perante a lei. Né? Correto, doutor? Então, não tem como, assim, pegar selecionar uma classe em detrimento de outro. Né? Não sei, aí a gente tem que ver o aspecto legal, se a lei específica para isso também, se não pode ou não pode. Né? Mas, se não puder, pelo menos fazer a distribuição equitativa durante o ano, para que não sobe, para não cair nessa situação, criando um clima assim, de insatisfação mediante os outros funcionários. E eu também queria aproveitar, deixar meus sentimentos à família Dona Maria Félix, que ela nos deixou no final de semana, e a mãe da Cidinha também, que trabalha no Zé Carlos. Por hoje é só, gente. Obrigado, boa noite. Vereadora Áurea. Eu queria uma palavrinha, eu queria pedir para o secretário Márcio, o Marcinho, para ele colocar para a gente lá uns 2 caminhões de material lá na subida do Carneirinho, porque foi antes de ontem, parece, precisou do carro da saúde lá e o carro não conseguiu subir. E, por exemplo, que nem agora eu preciso ir embora por cima, que eu não consigo passar. Não é questão de mim, eu dou a volta, mas e caso de emergência lá, que o carro, qualquer carro não consegue passar lá. Então, por hoje é só isso, eu sou a favor de todas as indicações. Boa noite a todos, sou favorável a todas as indicações. Conforme o vereador José Maria falou, lá nos Carneirinhos até já foi feita a indicação para ser feito um calçamento, porque realmente precisa. Chega nesse momento de chuva, não tem jeito. Às vezes, até mesmo sem chuva, os carros têm dificuldade para subir. Então, a gente espera aí que ano que vem, né, que eles possam tomar uma providência, que consiga fazer esse pequeno calçamento para melhorar lá para a gente que depende dessa estrada, para os carros da saúde que precisam passar lá também. Né? Já estamos nos aproximando do Natal, a nossa cidade já está bem enfeitada, né? Inclusive na semana passada
Encontrei com o nosso prefeito Ricardo, a secretária Ana Paula, o Éder, a Imaculada. Eles estavam lá enfeitando lá próxima à Polícia Militar, ficou muito bonito, então parabenizo a eles. E as demais pessoas que também estavam enfeitando a cidade, né? Ficou muito bonito. E eu quero compartilhar aqui com vocês, não sei se todos sabem, mas há alguns anos vem acontecendo no bairro dos Borges a secretaria itinerante, com o objetivo de atender os moradores dos Freires, Borges, São Bernardo, dos Pintos. Inclusive quem vai lá é o Luiz Procópio, o secretário de Agropecuária e Meio Ambiente, que é o NE, o João Marcos. Então eles vão lá atender os produtores rurais, facilita muito para eles, tira dúvidas, em questão de carta de vacina também. Então, os próprios produtores, né, agradeceram, elogiaram esse serviço que vem sendo feito. Porque como eles tiram leite, então para eles vir aqui é longe, trabalham o dia inteiro. Então, que continue assim, né, ajudando os produtores. Por hoje é só. Boa noite. Vereador Darli. Senhora presidente, demais companheiros, o Pedro, doutor, compadre Zé Paulo, Josi, boa noite. Você que nos acompanha de casa, boa noite, muito obrigado pela companhia. Senhora presidente, eu só quero destacar aqui a importância do nosso secretário ficar atento, que certamente agora a chuva vai dar uma aumentada, e tomara que aconteça isso, porque nós precisamos da água, mas que ele tenha em locais estratégicos materiais. A estrada não pode segurar, barro vai fazer, mas para evitar da pessoa não conseguir sair. Então, para ficar bem atento nisso e socorrer, fazer o socorro para não deixar a pessoa em situações difíceis, nessa época agora, que final de ano, eu tenho muito tempo de prefeitura e sei como que é. Então, e ele também sabe, porque ele já tem algum tempo, tem menos que eu, mas ele sabe que é difícil. Tá? O vereador Luiz Procópio me ajude aí. Nós tivemos uma campanha de vacinação que encerraria hoje a entrega da documentação, porém foi prorrogado. Então, nós precisamos alertar os nossos produtores, aquele que não fez, para não ficar nervoso, apavorado, mas também não deixar para a última hora novamente. Você pode até falar isso, Luiz? Inclusive, vereador, é o seguinte, foi prorrogado até o dia 20 de dezembro, e o prazo máximo para entrega será dia 31 de dezembro. Por que essa prorrogação? Porque as farmacêuticas responsáveis pela distribuição da vacina, elas estão com dificuldade de matéria-prima. Então, inclusive nós estamos até alertando os produtores, estamos telefonando para os que ainda não entregaram, essa possibilidade de não deixar para a última hora, também correndo o risco de não encontrar vacina. Aí, infelizmente, o IMA vai ter que multar. Infelizmente. Então, a gente está alertando, está avisando, pega as cartas, compra a vacina, vê com a gente a relação de gado, vê a quantidade que tem que ser vacinada, adquire a vacina. Você pode estar entregado no final do ano, mas compre. É a vacinação da brucelose? A fitose. A fitose, né? Então, da fitose que foi prorrogado. Que eu vi, até mandei para o senhor para ver se o pessoal que eu trabalho com eles, como o MC do INCRA, eles postaram lá, eu falei, eu vou perguntar, que depois a gente já coloca lá no nosso status, manda para quem tem interesse, inclusive, para as pessoas ficarem bem atentas. Quando você perguntou se procedia, aí eu entrei no site do IMA também e entrei em contato com o responsável do IMA de Itajubá, que é o responsável da nossa região, e ele confirmou. Bem, e para encerrar, então, deixo aqui, em nome de todos os vereadores também, para a família da dona Eunice, que é esposa do Zé Raimundo, que foi vereador aqui, certo? E também da dona Maria Félix, que é mãe do Isonel Costa, que foi inclusive presidente da Câmara. Então a gente deixa aqui as nossas orações, o nosso abraço, que Deus conforte os familiares nesse momento de tristeza e dor. Vereador Leonildo. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os presentes e a todos que nos acompanham. Nosso boa noite. Senhor presidente, gostaria de iniciar deixando os meus sentimentos, né, aí a todas as famílias enlutadas, que de maneira até meio repentina, né, a mãe da Cidinha acordou, fez café e passou mal e já faleceu. Então é um baque forte para a família, né? É difícil de suportar. Só Deus para dar força nesse momento.
Dona Anice também, né, mulher do Zé Raimundo, nosso companheiro sacristão e vereador aqui, mas ela também foi de uma maneira também repentina, né? Fez uma viagem, chegou e passou mal e foi morar na casa do pai. E a mãe do vereador, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Isonel Costa, Dona Maria, que Deus dê conforto a toda a família, porque a gente sabe que é um momento difícil e não tem palavras para expressar tamanho dor, tamanho sentimento. Só Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, com o tempo vai acalmando os corações das pessoas. Então fica aí as nossas orações e eu gostaria de sugerir ao presidente que encaminhasse, né, um ofício a essas famílias para que se sintam aí com as nossas orações, com a nossa presença, sabendo que nós estamos juntos nesses momentos também difíceis, mas todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, vamos enfrentar. Né? Então que Deus nos ajude e ajude principalmente as famílias que estão passando por esse momento agora de dor e de sofrimento. Ouvindo o vereador Zé Maria, a Áurea também, em questão da subida lá dos Carneirinhos. É um trechinho não muito grande, mas que segura todo o trânsito. Né? Para quem quer subir para virar para o centro, ir para o Campo do Jordão por ali, para nós que fazemos serviço de coleta de lixo, a gente não consegue virar, e aí fica muito grande, o trecho tem que voltar tudo de novo, para depois estar aqui em Piranguçu, fazer a coleta e levar no aterro. Então fica um transtorno grande. Então precisa, com uma certa urgência, resolver essa situação. O nosso vice-prefeito, eu já se propôs em resolver a situação, precisamos do material. Então fica aí que a senhora nos ajude lá com o nosso secretário, para a gente aproveitar esse material, não é muita coisa. Né? A mão de obra nós temos, os próprios moradores lá ajudam também, se precisar, eu sei disso. Né? Para a gente já resolver essa situação, pronto, não precisa pôr cascalho. O cascalho lá, o vereador, resolve momentaneamente, mas a água leva. É muito difícil, se não for um tempo, for com a máquina, fazer um serviço bem feito, só botar o cascalho. A gente já viu quantos cascalhos foi posto naquela subida lá, o senhor mesmo é testemunho disso. Né? Passa uma chuva, duas, que lá desce tudo e vai estar tudo lá naquele pasto lá. Se olhar lá, nós temos vários caminhões de material lá, infelizmente, perdido. Então vamos resolver, vamos gastar um pouquinho mais, vamos, mas a gente resolve a situação de uma vez por todas. E aproveitando isso, quero parabenizar os moradores ali do bairro Antunes, do lado que vai para a casa da Claudete. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar. Foi uma parceria feita com a prefeitura, né? Às vezes as pessoas falam que ela fala bastante, que ela corre atrás, e graças a Deus que ela corre atrás mesmo. Né? Eles fizeram todo o trecho lá. Quem conhece a subida de lá sabe que é um trecho que, se não fizesse o que foi feito, nesse período já não sobe de jeito nenhum. Né? Eles pegaram ali embaixo um trechinho pequeno e depois fizeram a subida, que vai até na viradinha lá de cima do morro dela lá. Então está resolvido, falta pouca coisa, mais um caminhão de broquete, 600, 800 broquetes, eles terminam aqui lá. É um trecho que foi pronto, foi feito. Custou para a prefeitura? Custou, material, mas a mão de obra todinha feita pelos moradores de lá. Né? Eu passei outro dia lá, na quinta-feira passada, fui buscar o lixo lá, subi tranquilamente com um caminhão, e olha que o caminhão nosso é complicado. Fui lá, virei lá em cima na casa da Claudete, entrei, fiz o outro lado de lá, tranquilo. Então é um gasto que vale a pena, né? Resolve. E fica aí então incentivo para outros trechos nossos aí, com outros moradores, né? Está procurando a prefeitura, está se oferecendo para essa parceria, porque é de extrema importância. A prefeitura não tem condições de mão de obra, de estar indo já executando. Mas se houver uma parceria dessa, o material não é tão difícil. Né? A gente já esteve conversando com o nosso prefeito, ele está disposto a investir nessa parte para facilitar, né, o acesso a esses trechos. Nós temos um trecho aqui que já foi cobrado, que, se não me engano, pela vereadora Áurea e outros vereadores, que é dos Vieira, aquela curva ali em cima ali, que segura aquele pessoal lá. É uma curva pequena, a gente resolve. Então fica aí a nossa sugestão para a gente estar melhorando cada vez mais esse nosso trecho aí. Gostaria só de perguntar para o vereador Luiz, essa vacinação da fitose, o senhor falou das veterinárias, ela a vacina é gratuita ou os produtores têm que comprar? Não, essa fitose é por conta do produtor. Então, mas nessa situação eles não precisam ficar esperando essas veterinárias que o senhor citou aí? A empresa? É a empresa. Não está conseguindo comprar a vacina? As farmacêuticas que distribuem para as revendas, elas não têm matéria-prima para poder distribuir. Tem dificuldade também de conseguir.
Ah, entendi, então. Foi isso que eu queria entender, para a gente tá passando. Agora, a brucelose, já tem 1 ou 2 anos que nós, graças a Deus, conseguimos fazer gratuito. Antes o produtor também pagava. Agora a gente não, agora a gente está arcando com o custo da vacina. Então, só para encerrar, senhor presidente, questão da grade que o vereador Zé Maria colocou ali, é sabido aqui dos vereadores que já estavam aqui que foi uma cobrança de melhorar aquela subida já antiga, há bastante tempo. E vamos conversar seriamente para a gente resolver isso lá, porque os moradores têm dificuldade para descer, né? A grade ajuda, a gente sabe disso, né? Nós estamos já caminhando para uma idade que precisa de uns apoios para ajudar a subir, a descer, e facilita, evita de um acidente maior lá e mais transtorno para os próximos moradores. Mas muito obrigado. Eu também quero deixar os sentimentos às famílias lutadas, né? Encaminho para vocês o projeto de lei 24 para as comissões, né? Que é o projeto do rateio das sobras do Fundeb. Deixo encaminhar para vocês fazerem um estudo. Vocês viram que pediram urgência, mas a gente não vai fazer extraordinária. Vocês têm para estudar do dia 7 ao dia 14. No dia 14, todo mundo vai de acordo, a gente faz a primeira votação, e o dia 21, a segunda e última votação. Então, está encaminhado às comissões competentes. Sobre a fala do Luiz, sobre o projeto, eu não vou comentar, que vai ter o dia certo a gente comentar, no debate do projeto do Fundeb. Sobre descontentamento da fala do Luiz referente aos demais funcionários, o prefeito esteve visitando as secretarias, e deve continuar nas outras, explicando sobre o Fundeb para todos os funcionários, para eles ficarem cientes, né, o que está acontecendo, o que vai acontecer, para não houver esse descontentamento. Então, ele está indo em cada secretaria, está conversando com eles, dialogando, deixando eles à parte do que está acontecendo. Sobre o esporte, que vocês comentaram, foi o que eu falei. Nessa gestão, muita coisa mudou, e eu quero até parabenizar o Anísio, né, pela boa organização, por tudo que ele está fazendo, cuidando bem do nosso campo, vocês que vão sempre no campo. Ele está sempre lá cuidando, né, deixando tudo organizadinho da quadra. E vou passar para ele também a sugestão de vocês, para ele acompanhar os demais bairros, outros bairros também, né, para verificar como é que está o esporte, como está acontecendo, quem são os organizadores, quantos times tem, porque, na verdade, eu acho que ele já tem isso, porque o campeonato que foi feito aqui em Piranguçu já tem a participação dos bairros também, né? Então, parabenizo ele pela organização e vou passar a sugestão de vocês para ele. Senhora presidente, Oi. tem a questão do esporte aí, mais uma coisinha que a gente pode estar observando, está nas comissões. O valor que existe lá para a área de esporte é muito pequena. Quem sabe a gente pode conversar com a secretária aí para a gente estar melhorando um pouquinho mais esse recurso para o esporte ali, para ajudar, porque se vocês analisarem lá, vocês vão ver que mal dá para comprar um quadro de camisa, o dinheiro que está lá. Na verdade, todas as vezes que tem campeonato, eu vejo o prefeito, o Anísio, correndo atrás dos patrocínios, né? Para conseguir fazer um final boa, igual eles estão fazendo, com troféus, medalhas, prêmios. Na verdade, eles estão correndo atrás para conseguir isso, porque, na verdade, igual eu falei para vocês, o orçamento é bem curto. Se fosse fazer de acordo com a compra devido ao orçamento, eles nunca iam conseguir dar uns troféus igual eles estão dando, medalha. Sempre correndo atrás e conseguindo isso, por isso que está acontecendo um final aí com prêmios, essas coisas, mas tudo através de lá, correr atrás mesmo, né? Inclusive, realmente, patrocínio a gente sempre tem que correr atrás mesmo, né? Principalmente em questão de premiação. Mas, como em relação ao valor para o esporte, eu acho que poderia fazer um remanejamento maior, a própria secretaria fazer um remanejamento maior para dar um up também no esporte, para ajudar o pessoal também, né? Vamos dar continuidade. Solicito à senhora relatora, vereadora Aura Sabrina, que
que proceda a leitura do parecer ao projeto de lei número 023/2021. Parecer ao projeto de lei número 023/2021. O excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminha a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 023/2021, que estabelece normas de proteção do patrimônio histórico, natural e cultural do município e do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, revoga as leis municipais números 1005/2013 e 1087/2016 e dá outras providências. Tais matérias, ou seja, normas de proteção do patrimônio histórico, natural e cultural, bem como o Fundo do Patrimônio Cultural, já estavam regulamentadas nas leis municipais acima mencionadas e que ora se requer revogação. Entretanto, conforme justificativa encaminhada pelo senhor prefeito sobre as leis anteriores número 1005/2013 e número 1087/2016, ele nos diz: existem divergências com o regimento e composição do próprio Conselho, e, para tanto, se fazem necessárias as adequações, e o artigo principal a ser alterado é o artigo 6º, que trata da composição do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural, COMPAC, além de correções de erros ortográficos e de digitação. Por estes motivos, o senhor prefeito entende que essas leis números 1005/2013 e 1087/2016 devem ser revogadas para que uma única lei fique vigente, evitando a existência de várias leis que tratam do mesmo assunto. O projeto é constitucional, assim como as leis anteriores. Sua matéria e devido mérito, que já foram apreciadas à época por esta Casa Legislativa, também o eram, razão pela qual este projeto também merece a acolhida desta Casa. Ao analisarmos o conteúdo, confirmamos de fato o que é dito pelo senhor prefeito, de que o principal artigo a ser alterado é o artigo 6º, que trata do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural, COMPAC, além de pequenos erros de grafia e digitação. Ou seja, o presente projeto trata apenas de reparar erros materiais e não de mérito ou conteúdo. Assim, ante o exposto, sob o ponto de vista jurídico, entendemos como constitucional o presente projeto, estando o mesmo, portanto, apto à votação em plenário, de acordo com o regimento desta Casa Legislativa, observando-se a necessária urgência requerida pelo senhor prefeito, em razão de eventual recebimento de recursos pelo Fundo Municipal do Patrimônio Cultural. Sala das Comissões, em 26 de outubro de 2021. Vereador Luiz Procópio, Áurea Sabrina, Benedito Pereira e vereador Leonildo Ramos. Com parecer favorável das comissões de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente e Justiça e Redação, coloco em primeira discussão e votação, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de Lei número 023/2021. Estabelece normas de proteção do patrimônio histórico, natural e cultural do município e do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural. Revoga as leis municipais número 1005/2013 e número 1087/2016 e dá outras providências. O projeto de lei número 023/2021 está em primeira discussão. O que ficou entendido? Que existem 3 leis. Juntou-se as 3, condensou, e agora o número de participantes é outro, e fez uma única lei, pelo menos trabalha com uma única, senão toda vez que for qualquer coisa voltada para isso, tem que seguir 3 de uma vez, não tem necessidade disso, só gera problema. Exatamente, mudou esse artigo, alterou, né, de 7 para 12 membros. E também, como a gente estudou lá atrás, né, em reunião interna, é um projeto muito importante, que ele está organizando as coisas do patrimônio, organizando as coisas do nosso município.
A gente viu que está tudo certinho, né? Futuramente, né, para quem for procurar, já está tudo organizado, que hoje, às vezes, a gente procura alguma coisa referente ao município, a gente não tem, né? E com isso, vai ficar tudo organizado. É uma coisa difícil de fazer, difícil de organizar, mas está tudo caminhando para correr tudo bem. Senhor presidente, esse projeto, como já foi falado aqui pelo vereador e pela leitura do parecer das comissões, está revogando as leis 1005 e 1087. Foram leis que passaram por essa casa e eu estava presente, como alguns vereadores aqui também, e de lá para cá elas já foi iniciado um trabalho. Então já existe, né, um fundo, já existe um conselho, já existe um trabalho de levantamento de patrimônio, talvez por outros até secretários, existe já um caminho bem andado, né? Então a lei que está aqui hoje, que nós estamos votando, está apenas corrigindo a questão dos membros, melhorando o conselho aí para trabalhar, e a gente espera que seja realmente colocado em prática, que a gente possa ter, né, como já existe alguns, mas todo o levantamento de todo o patrimônio que a gente tem aqui no município, os tombados e outros, porventura, venham, para que o nosso povo possa entender a riqueza que nós temos no município. Ela é muito grande, que às vezes fica escondida, fica longe, a gente não sabe, às vezes não dá nem valor. Quando vê uma pessoa lá de fora, eu vi isso lá em Piranguçu, você conhece? Às vezes a gente nem sabe, né? E são coisas importantíssimas, belezas ricas que nós temos dentro do município, que precisa ser mais divulgado, mais trabalhado, e eu acredito nesse conselho que vai ser estruturado, e acredito na secretária e seus membros, que a gente possa estar divulgando de uma melhor maneira ainda, para atrair as pessoas para nos visitar, porque a gente tem pontos turísticos, pontos importantíssimos no município que fica longe. Às vezes uma pessoa lá de fora acaba sabendo mais do que aqueles que estão aqui dentro do município de Piranguçu. Então, aprovar a lei ela é muito importante, mas é mais importante ainda que ela seja realmente colocada em prática, que seja feito todo o levantamento, que a gente tenha esses livros, acesso às pessoas. Uma coisa importantíssima que está acontecendo, se Deus quiser, muito em breve vai ser inaugurada, que é a Casa da Cultura, e vai nos ajudar muito a estar mostrando para as pessoas a importância, a riqueza que nós temos em Piranguçu, e valorizar o que nós temos. Por que o turismo, por que tantas outras coisas ainda não foi para frente ou não caminha a passos mais largos em Piranguçu? Porque fica muito preso, né? Precisamos divulgar, melhorar, mostrar isso em material, em condições, para que as pessoas possam conhecer e que nós mesmos do município possam dar valor naquilo que nós temos, que às vezes outros lá de fora vêm dar valor e nós mesmos ficamos longe, às vezes nem sabemos que existe. Então a lei é muito importante, esse conselho, esse fundo, esses recursos, para a gente poder estar divulgando e melhorando cada vez mais, né, as riquezas do nosso município. Obrigado. Vamos torcer, né, porque seja um conselho bem atuante para ajudar a administração, a secretária, né, a pessoa responsável. Se todos unirem, trabalharem juntos, né, o trabalho vai sempre dar certo. Ô, vereador, só permita uma fala. Eu acredito que, com o advento da Casa da Cultura, essa divulgação vai ficar mais fácil, mais transparente para o pessoal tomar conhecimento das coisas que nós temos aqui. O projeto de lei número 023/2021 está em primeira votação. Os vereadores que estiverem a favor, permaneça como estão. Aprovado. Senhora presidente, a gente poderia aprovar em segunda esse projeto em segunda? O que vocês já, senhores? Mas eu acho que poderia deixar para a próxima reunião, né, para um projeto que precisa ser também divulgado, trabalhado. Então, quanto mais a gente conversar aqui, ele já vai atingir, abranger mais pessoas. Porque sendo aprovado em primeira, eu acho que é uma necessidade, né? De discussão, nós já discutimos ele aqui, a gente poderia aproveitar a segunda dele. Fica a critério dos senhores. O que vocês acham? Vereador Luiz, eu também acho que já poderia levar para a segunda votação, que já estudamos lá dentro, já sabemos nossas dúvidas lá dentro, e a gente tem prioridade em outros projetos aí que estão nessa casa, parado há algum tempo aí, e para a gente finalizar esse ano com andamento rápido aí para esses projetos que estão parados aí, para não ficar aí acumulando para o próximo ano que se inicia aí, que já estamos no fim do ano já, então eu sou a favor pela segunda votação. Vamos fazer o seguinte, vamos pela maioria então. Quem concorda que seja segunda votação hoje,
Levanta a mão. Então, coloco o projeto de lei em segunda votação. Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 14 de dezembro de 2021, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados, e declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.